Amigos da Rádio Fraternidade, abraço fraterno a todos os ouvintes e as nossas saudações em Jesus. Eu, Hélio Dias e Lenice Varanda, iniciamos hoje mais um programa na sua Rádio Fraternidade. Programa Vultos do Espiritismo. Vamos homenagear as grandes figuras do Espiritismo no mundo e no Brasil. Personalidades fundamentais na decodificação de nossa doutrina espírita e sua divulgação. A contribuição destas personalidades para o planeta Terra e o mundo espiritual reforçam a nossa convicção. A terceira revelação de Cristo é a porta para a grande renovação de nossa constelação crística. Ave Cristo para os grandes vultos do cristianismo. Biografia de Leon Denis, uma série da vida e obra de Leon Denis, capítulo 6, Leon Denis, um francês com profunda ligação com o Brasil. O espiritualismo moderno dirige-se principalmente às almas desenvolvidas, aos espíritos livres e emancipados, que querem por si mesmo achar a solução dos grandes problemas e a fórmula do seu credo. Oferece-lhes uma concepção, uma interpretação das verdades e das leis universais, baseada na experiência, na razão e no ensino dos espíritos. Acrescente a isso a revelação dos deveres e das responsabilidades, única condição que dá base sólida ao nosso instinto de justiça. Depois, com a força moral, as satisfações do coração, a alegria de tornar a encontrar, pelo menos com o pensamento, algumas vezes até com a forma, os seres amados que julgávamos perdidos. A prova de sua sobrevivência junta-se a certeza de irmos ter com eles e com eles reviver vidas inumeráveis, vidas de ascensão, de felicidade ou de progresso. Mais de uma geração de espíritas, notadamente no Brasil, formou sua base de cultura doutrinária em grande parte nos livros de Leon Denis, como nos de Gabriel Delany, outro notável discípulo de Allan Kardec. Conhecemos velhos companheiros, conferencistas, jornalistas, doutrinadores e oradores espíritas que tiveram esse começo e muito fizeram pela divulgação da doutrina espírita. Leon Denis fez muitos discípulos entre nós, mas entre os elementos da chamada velha guarda, pois não é tão conhecido no seio da atual geração, cujo ingresso na seara espírita se deve a outras motivações. Mas a obra de Leon Denis, é bom frisar, não é uma relíquia dessas que ficam no santuário da devoção como peças intocáveis, porque falam apenas do passado. Muito pelo contrário, as ideias de Leon Denis estão muito vivas, pois não se apagaram com o tempo. São ideias que ainda podem servir de orientação em qualquer dos ângulos de compreensão do espiritismo, o que equivale dizer tanto na parte experimental como na inquirição filosófica e nas suas consequências morais. Há quem admire Leon Denis apenas como escritor, e é uma faceta que bem o distingue, mas também há quem veja nele simplesmente moralista, tanto quanto não falte quem se impressione ainda mais com seu pensamento filosófico. Enfim, a obra de Denis é uma síntese em que se encontram e combinam muito bem vários aspectos. O escritor que ele é, e dos mais límpidos, se entrelaça com um homem de alta especulação filosófica e, ao mesmo tempo, com um inconfundível defensor dos valores morais. Homens de pensamento e homens de sentimento, a sede de saber e o amor ao próximo, eis as linhas mestras de sua personalidade. Ouviremos agora nosso companheiro de ideal espírita, William Jacó, grande estudioso das obras de Leon Denis, responsável pelo programa Estudando as Obras de Leon Denis, da nossa Rádio Fraternidade. William.
um francês com profunda ligação com o Brasil. De onde vem essa identificação e interesse pelo Brasil? Teria ligação com o destino do espiritismo no mundo? Leon Denis já preconizava a volta de seu grande amigo e mentor Allan Kardec no Brasil, como Chico Xavier, para dar continuidade à doutrina. Leon Denis manteve ao longo de sua laboriosa existência contato com diversos grupos espíritas, não apenas da Europa, mas de diversas partes do mundo, inclusive com o Brasil. Leon Denis teve a oportunidade de, no ano de 1910, durante o Congresso Espírita Internacional, ser delegado da França e do Brasil, que era uma formalidade, mas que demonstrava ali a sua importância, porque além dele representar o seu país de origem, país em que Leon Denis tanto amou, tanto ama, e na qual havia nascido, representava também o Brasil. Então, mostrando uma forte ligação, que não sabemos ao certo as suas origens, mas é muito provável que depois de trocar aí cartas e correspondências com várias pessoas do Brasil, ele pôde então fortalecer esse vínculo com o nosso país, o Brasil. Leon Denis teve também o convite e foi presidente de honra da Federação Espírita Brasileira, como descreve o seu próprio biógrafo Gaston Luce na biografia Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Um outro fato, esse agora relatado pelo historiador já desencarnado Eduardo Carvalho Monteiro, que foi uma carta, essa que Eduardo conseguiu trazer para nós informações, do ano de 1923. Denis já tinha aí os seus longos 77 anos, em que um grupo espírita homenageou Denis e mandou a ele uma carta informando dessa homenagem, a qual Leon Denis responde com enorme alegria e descreve no final, na qual ele sentia o fardo da vida, o peso dos sofrimentos, mas que agradecia a Deus por, através dessas dificuldades, poder coroar a sua laboriosa existência. Então, nós sabemos também que Denis, depois de desencarnado, foi um espírito que orientou, que auxiliou Ivone do Amaral Pereira a escrever o livro Memórias de um Suicida, e também manifestou-se lá no Centro Espírita Leon Denis, através da mediunidade aí do altivo Carissime Panfiro, já agora mais recente. Então Denis manteve ao longo de seus anos enquanto encarnado e também após uma proximidade com o Brasil, até porque nós sabemos aí da importância que o Brasil teve para o desenvolvimento do Espiritismo. Mas Denis não deixou de abordar na sua época, em especial no seu último livro, um detalhe que é uma polêmica no movimento espírita da época de Denis e atualmente, que é a questão de quando é que Allan Kardec reencarnou, se é que reencarnou. Denis relata no livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível que ele inclusive faz uma objeção sobre a possível reencarnação de Allan Kardec, na qual as pessoas da época de Denis teriam colocado aí que ele reencarnou em 1897, e Denis então rechaça essa possibilidade, haja vista que, embora não seja impossível um espírito ou uma alma encarnada manifestar-se mediunicamente em outro ponto, mas sabemos que é uma possibilidade mais remota, e Allan Kardec manifestou durante aí alguns anos no grupo espírita, no grupo mediúnico que Leon Denis fazia parte. Tanto é que Kardec trabalhou ativamente na última publicação de Denis, que é o livro Gênio Céltico e o Mundo Invisível, publicado e escrito no ano de 1927. Muitas pessoas têm essa dúvida se Kardec é a reencarnação de Chico Xavier. E aí é uma questão polêmica, que creio que todos aqueles que afirmam que conheço aí, ouvi falar, já li amigos próximos de Chico que defendem que sim, que Kardec reencarnou como Chico Xavier,
e outros grandes amigos de Chico Xavier, que conviveram com ele longos anos, dizendo que não. Então é necessário termos cuidado com isso, é uma polêmica em nosso meio, em nosso movimento. Sabemos aí, através das mensagens que Denis traz nesse livro, inclusive, Gênio Céltico, de Kardec, ditando mensagens lá na França, o que, repito, não é uma impossibilidade, caso realmente fosse Chico Xavier, desde que o corpo de Chico estivesse num repouso total. Então fica aí essa polêmica, mas, repito, é uma questão de opinião pessoal. A doutrina espírita nos deixa livre para pensarmos, para tirarmos nossas conclusões, mas é necessário também termos o bom senso e o cuidado para não divulgarmos como sendo verdade algo que trata meramente aí de especulações. E o importante é que tivemos Kardec, tivemos Chico Xavier, tivemos Leon Denis e tantos outros missionários que vieram trazer suas orientações para o movimento espírita, dar então a sua contribuição para a regeneração do mundo em que vivemos. Chegamos ao final do programa Vultos do Espiritismo, com Hélio Dias e Lenice Baranda, apresentando a série Vida e Obra de Leon Denis. Capítulo 7, O Espírito Celta do Apóstolo do Espiritismo. Uma boa semana a todos vocês e Ave Cristo em nossos corações.